Contente de ver vocês que venceram o frio e vieram. Alguns parecem se acomodarem, mas vocês são valentes, vieram aqui. Vocês guardaram o casaco essa semana, achando que agora estaria aposentado até o próximo ano, próximo inverno, mas nos pregaram um truque, né? Ontem 35 graus, em alguns lugares 36. Aí nessa madrugada, 11 graus, que virada, né? E aí, está temperando o nosso corpo, né? Põe no fogo e põe no frio, aí tempera o aço. E que bom que estamos aqui nessa noite. Que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos iniciando uma nova série hoje. E eu achei que eu tinha postado nos grupos. E, de repente, descobri quando cheguei aqui para o culto, pedi para colocar o slide, e eu percebi que não postei. Deve estar lá no computador esperando enviar, não é? Sabe como que é? Você já fez isso? Não é? Então, como eu fiz pelo notebook, ficou lá, vou abrir lá, vou ver, está lá, para enviar para os grupos e tudo mais, e acabou não saindo. Mas é isso aí, vamos observar uma série aí sobre o discípulo de Jesus como tema central, e depois cada mensagem vai ter um tema em particular. Nessa noite nós vamos falar sobre o perfume de Cristo. O discípulo de Jesus, ele tem o bom perfume de Cristo Jesus. Pelo menos deve ter, não é? Abra sua Bíblia comigo em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Quem tem dificuldade aí, está sendo projetado também, segunda aos Coríntios 2, 15. E o apóstolo Paulo diz: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Olha só, somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que vão sendo salvos, quanto para aqueles que ainda se perdem ou perecem. Que interessante essa maneira de Paulo colocar esse versículo aqui. Mas nós vamos orar antes. Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, de poder falar da tua grandeza e exaltar o teu nome, nosso Deus. Agora, Senhor, temos a oportunidade de compartilhar a tua palavra. Que os teus propósitos sejam cumpridos em nós, ó Deus. Recebemos a tua palavra, abrimos o nosso coração, a nossa mente e pedimos que o Senhor fale conosco e nos instrua naquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. Amém. Você gosta de um bom perfume? Não sei se você é que nem eu, mas eu gosto de perfume. Tem perfume que eu não gosto muito porque me deixa com alergia, não é? Mas tem uns que me é mais agradável e eu não tenho problema com ele, não tenho alergia. E eu gosto do bom perfume, gosto de sentir perfume de gente cheirosa também. Você gosta disso ou não? Amém? Gosta, né? Eu me lembro quando eu fiz 15 anos de idade, escuta essa, eu ganhei um vidro de perfume pela primeira vez, irmãos. Primeiro vidro de perfume na vida. 15 anos, fiquei feliz desse presente, tanto é que eu o lembro até hoje, né? Não lembro de muitos presentes, mas desse eu me lembro. Primeiro vidro de perfume. E eu gostava muito, e como na pobreza, você sabe como são as coisas, a gente usa só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Põe o dedo ali, dá uma olhadinha aqui, pronto, acabou, não pode mais. Aquilo lá é o suficiente, e ele era o suficiente mesmo, porque era um bom perfume. Então usava só um pouquinho com a intenção que durasse bastante. Mas eu colocava ele guardado num lugar mais alto assim, que era para não ter alguns irmãos que podiam chegar lá e tal, meio escondidinho, sabe como que é? E numa dessa eu fui
tirar de lá e eu derrubei o vidro, caiu no chão, espatifou. E ele estava bem cheinho ainda, né? Eu fiquei com o coração doído. Aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer, né? Pensei em pegar um pano e molhar, torcer o pano num outro vidro para tentar salvar aquele negócio. Falei, não vai dar certo, o negócio não vai funcionar. Então eu falei, já sei o que eu vou fazer. Ensopava a mão naquelas poças de perfume, ficava passando no corpo inteiro. Tirei a camisa, passava no peito e tal, e nas pernas, pus a roupa e passava na roupa e tal, mas eu fiquei cheiroso. Eu acredito que eu era o cara mais cheiroso de Campinas, né? E a gente gosta de perfume, eu gosto de perfume porque eu me sinto bem, eu quase que não sinto o perfume que eu passo, não é? Acontece isso mesmo, mas eu me sinto bem. E eu acho que os que estão ao meu redor vão se sentir melhor ainda, né? Vão gostar mais ainda. E é tão bom porque você passa perto de alguém. Quando aconteceu isso, né? Passava perto das pessoas, todo mundo levantava o nariz. Né? Que coisa, estava até forte demais. Mas é bom. Parece que Deus também gosta de perfume. Não sei se você percebeu, lendo a Bíblia. Não é? Você vê lá em Êxodo 30, verso 25, e diz... Disto farás óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, que será o óleo sagrado para unção. Então, quando Deus estava dando instrução para o tabernáculo, Ele estava falando, olha, dentro das coisas que vão adorar a Deus, que vão servir a Deus, eu quero algumas especiarias, algumas espécies de perfume que vão ser usados aí no tabernáculo. Também a gente vê que Deus deve gostar de perfume, porque na natureza tem perfume, não é? Você vê as flores têm perfumes, a maioria delas. Certas árvores têm perfume, tipo o eucalipto, o pinus, né? Frutas têm perfume e tudo mais. Perfume é uma das artes antigas. É quase antiga quanto o homem, né? A história conta que perfume vem lá desde a antiguidade, e perfume sempre agradou as pessoas, e perfume também agrada a Deus, e eu digo no sentido do perfume da adoração. Quando adoramos a Deus, não só de palavras, mas adoramos a Deus com a nossa vida, com a nossa atitude, aquilo sobe para Deus como aroma suave. Em Mateus 26, de 6 a 13, nós vemos Betânia, Maria em Betânia, ungindo Jesus com perfume. E nós vemos que aquilo foi tão especial, porque o perfume era bastante caro, e foi tão comentado, criticado por alguns, mas Jesus recebeu aquela adoração, não tanto pelo aroma suave que aquilo tinha, o aroma agradável, mas pela atitude que vinha do coração. A maior adoração não foi o perfume em si, mas foi o aroma da adoração daquele coração, daquela vida. E Deus nos chama de bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo está se falando de uma vida agora transformada, de uma vida agora que é reflexo de Cristo Jesus. E quando vivemos esse estilo de vida, então nós estamos sendo perfume de Cristo. É isso que significa. Se nós lermos Efésios capítulo 5, versículo 2, note como esse versículo explica. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O que
o apóstolo está falando aqui? Ele está dizendo, olha, que a obra que Jesus realizou para a glória do Pai subiu aos céus como cheiro suave, não é? Como um perfume. É da mesma forma para conosco. Conforme nós conduzimos a nossa vida num relacionamento com Deus, na obediência com Ele e moldando o nosso caráter, que é o propósito de Deus para nós, a imagem de Cristo Jesus, andamos em amor, andamos em retidão, andamos em santidade, andamos em mansidão, enfim, tudo aquilo que é do caráter de Jesus, e isso sobe para Deus como aroma suave. E no texto fala, não é só aroma suave para Deus, mas fala que é aroma suave para os santos e também para os incrédulos, para os descrentes. Fala, vocês são aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo, tanto para os salvos como para os que perecem. Então, é dentro da igreja, na comunhão com os irmãos e também lá fora, no mundo, somos o bom perfume de Cristo. Pelo menos devemos ser. Porque pode bem ser que por alguma atitude, o nosso cheiro não vai ser bem agradável. Não vai ser a exemplo de Cristo Jesus. E Deus nos chama a isso, de transmitir essa mensagem no mundo desta forma, como o bom perfume de Jesus. E nós atuamos como um bom perfume de Cristo, começando pelo relacionamento com Deus. Se não tiver relacionamento com Deus, não dá para ser perfume de Cristo. Você já andou com alguma pessoa que você pegou o cheiro dela? Já aconteceu isso? Quem já aconteceu isso? Deixa eu ver. Pouco. Pelo jeito você não tem andado com muita gente. Pouco. Mas é verdade, irmãos, você anda muito com uma pessoa, você pega o cheiro dela, né? É impressionante como isso vai acontecendo, né? Olha, você quer saber? Anda abraçado com um cachorro molhado, quero ver o que acontece. Se você não quer um cachorro, pode ser uma galinha molhada, né? Você anda abraçadinho com ela, 15 minutinhos e tal, depois chega perto de alguém, dá um abraço. Alguém vai falar, você está cheirando a cachorro, você está cheirando a galinha. Mas quando nós andamos com Jesus, nós exalamos o perfume de Jesus. Alô? Bem? Olha, tem um versículo que diz assim, Atos 14, 13. Vendo a ousadia de Pedro e de João, percebendo que eles eram homens iletrados e incultos, ficaram maravilhados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que eles estão falando aqui? O que o versículo fala? Que a atitude e as palavras desses de Pedro e de João mostravam que esses dois conviveram com Jesus Cristo. E se nós convivemos, temos relação com o Senhor Jesus Cristo, nós lemos a palavra, estudamos, oramos, falamos com Deus, etc, etc. No nosso viver, em casa, na rua, no trabalho, na igreja, aonde estiver, as pessoas vão notar, vão perceber que você está perfumado, não é? Que você tem o bom perfume de Cristo, porque as suas atitudes mostram, as suas palavras mostram, o seu jeitão mostram, não é? E às vezes a gente sai num lugar e tal, tem crente que é camuflado, a gente não sabe, é agente secreto, você já ouviu falar? Ninguém sabe que é crente, né? Mas tem aquele cristão que vive mesmo uma vida de cristão, você vai num restaurante, vai em algum lugar, conversa um pouco, nota alguma coisa, você fala, aquele ali deve ser cristão. Você fala com ele, você fala, logo vi, que era.
né? Logo vi, pela atitude, pelas palavras, pelo jeitão da pessoa, né? Nós exalamos o bom perfume de Cristo quando o nosso testemunho é coerente, não é? Condiz com a nossa fé. Aqui, Pedro e João, o testemunho deles é coerente de quem estava com Jesus, quem tinha relacionamento com Jesus. É coerente quando existe a prática do amor. Jesus falou: olha, pelo vosso amor, todos vão conhecer que vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Então, nessa prática, nós vamos exalando o bom perfume como um bom perfume de Cristo Jesus. Na verdade, exalamos aquilo que é de Cristo, que é de Deus, que é santo. Nós fazemos isso de várias maneiras práticas. Você, por exemplo, pode ter um vizinho que ele lá não é aquela flor que se cheire, sabe o que eu quero dizer? Não é? Que é muito difícil, tem um relacionamento, é chato em alguma coisa e tudo mais. Mas aí você vê que ele tem uma necessidade, ou até mesmo está doente, você vai lá, ajuda, faz alguma coisa, abençoa ele de alguma forma. O que você fez ali? Você foi um bom perfume de Cristo Jesus. Quando você dá um bom testemunho ali onde você está, uma palavra que você dá para o irmão, uma palavra profética, uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento, não é? Pregando o evangelho com alguém, mantendo a integridade no seu trabalho, no seu convívio, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de zombaria, mantendo aí um bom exemplo, um exemplo vivo de Deus, de viver uma vida reta, justa, que não aceita suborno, que não mente de jeito nenhum, mesmo quando você, por dizer a verdade, vai ser prejudicado, mas você sustenta aquilo ali, e as pessoas veem isso em você, e elas percebem, veem a verdade que você é um perfume de Cristo Jesus. Isso se aplica, irmãos, no lar, no trabalho, na igreja, mostrando pela nossa paciência, bondade, perdão e as boas atitudes que nós somos de fato filhos de Deus. É um estilo de vida a exemplo de Cristo Jesus. Amém? Agora nós precisamos lembrar que nós somos o bom perfume de Cristo e nós precisamos viver essa vida. E há vantagens de se viver assim. Primeiro, glorifica a Deus, nosso Pai. Ele é glorificado. Segundo, abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. Como eu disse, né, ninguém gosta de ficar ao lado de alguém fédido. Não é verdade? Eu sei que você não gosta, ou gosta? Ah, não gosta, eu sei disso. Né? Você já pegou aquele ônibus? Eu peguei muito na vida, né? Cedo já, de manhã. Segunda-feira não era tão ruim, mas lá para o meio da semana a coisa ficava feia. Aquele ônibus lotado, irmãos, que não dava para segurar com os dois braços, era com um braço só. Às vezes o ônibus era tão lotado que não precisava segurar, você só ficava ali, não é? E tal, porque todo mundo se segurava. Mas tinha umas pessoas que se levantavam o braço, você passava assim e falava, misericórdia, né? E tal. Aí a gente punha o nariz embaixo do braço da gente, né? Por dois motivos. Um, para ver se a gente também não está igual, mas o outro é para esconder. É mais fácil sentir o nosso aroma desagradável do que os dos outros, né? Mas, irmãos, é tão desagradável. Mas quando nós somos cheirosos, né, tem pessoas que é capaz até de encostar mais perto da gente, né? Porque o cheirinho está agradável. Irmãos, quando nós exalamos o perfume de Cristo Jesus, nós abençoamos as outras pessoas, né? Com as atitudes, é claro. Não estamos falando do olfato, né? Estamos falando das atitudes, dos procedimentos, das nossas palavras. Agora, você pode se perguntar, você é um crente perfumado? Não é? Espiritualmente falando,
do seu estilo de vida, não é? É agradável para Deus o seu perfume? Porque Deus é que sente melhor do que todo mundo, né? Certas pessoas a gente pode fingir que tomou banho, mas na verdade não tomou, né? Mas Deus sabe de tudo, né? E Deus vê que o nosso perfume está sendo muito autêntico, não, né? Está meio falsificado ali, não está bem a caráter de Cristo Jesus. Mas, irmãos, eu quero chamar a sua atenção a uma coisa muito importante que vai estragar o perfume do seu vidro, do seu pote, o perfume da sua vida, não é? E muitas vezes, irmãos, o que estraga são as pequenas coisas ruins. Estraga o testemunho, estraga a vida, estraga o futuro. E o púlpito não é unicamente dedicado, biblicamente, para se falar do Evangelho de Jesus. Também no púlpito há palavras de encorajamento. No púlpito também há palavras de exortação, amém? De ensino, de guia para a nossa vida. E essa palavra aqui é muito importante que você assegure aí no seu coração. Creio que você conhece bem esse texto de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Se você quiser abrir, em todo caso está sendo projetado aqui. Eclesiastes 10, 1. Se abrir a Bíblia no meio, sai em Salmos, Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes. E diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O versículo está falando, olha, a pessoa pode ser uma pessoa de muita honra, pode ser uma pessoa muito sábio, mas se tiver um pingo de insensatez, de tolice, vai estragar a honra, vai estragar tudo aquilo que ela tem como sabedoria. O texto fala então dessa arte antiga lá em Israel, do perfumista. E ele fazia o seu perfume num vasilhame bem grande, numa espécie de uma bacia, onde ele põe lá os apetrechos lá para fazer o perfume, depois coa aquilo lá e tal. E aquilo muitas vezes tinha que ficar assim, não é o banho-maria, mas vou dizer, como se estivesse no banho-maria, né? Como se estivesse descansando. Né? Às vezes nós cozinhamos alguma coisa e tem que deixar descansando, não é isso que diz a receita? Então aquele perfume tinha que ficar ali descansando e o perfumista sai, vai fazer alguma coisa. Ele sai, vai fazer alguma coisa, vem uma mosca e cai no perfume. Ele volta, e aí o que aconteceu? Não se apercebeu da mosca ali. Quando ele vai lidar de novo com o perfume, o que aconteceu com o perfume? Estragou tudo. Não é? Isso é um fato mesmo, irmãos. Uma pequena mosca cai no perfume, ela apodrece ali e estraga todo o perfume. E olhando isso aqui, irmãos, me veio à mente duas coisas muito importantes. Há outras aqui nesse versículo, mas duas importantes que eu gostaria de aplicar esses dois princípios para nós aqui. E isso, se você e eu aplicarmos para a nossa vida, vai ser bênção. Glorifica a Deus, abençoa os outros e você mesmo vai ser abençoado. Porque você vai estar sendo um bom perfume. Porque você não deixou que uma mosca pousasse ou caísse no seu perfume. E a primeira coisa aqui que eu noto, o poder das pequenas coisas que não prestam. Se você acha que, porque é uma coisinha, não presta, mas é uma coisinha e não vai ter problema na sua vida, isso é um engodo. Está aqui um texto bíblico para você colocar na sua cabeça
que as pequenas coisas que não prestam têm um poder muito grande na vida de uma pessoa. Estava pensando, né, quem presta atenção numa mosca? Não é? Às vezes você pode passar no lugar, tem uma mosca caída no chão, você não presta muita atenção nisso daí. Ou uma mosca morta ali no cantinho da mesa, de algum lugar que você passa, você quase que não liga. E tal. Mas se fosse um cavalo morto, né, um cachorro morto, aí a gente presta mais atenção. Mas a mosca não. A gente não dá muito conta disso aí. Para que serve, né, uma mosca morta? Né? Uma mosca morta é imprestável, não serve para nada. E às vezes achamos, irmãos, mas depende, né, se ela cair num vasilhame, num vidro de perfume, você quer fazer uma experiência? Pega um vidro de perfume do bom, joga uma mosca lá dentro. Aí depois de uns 2, 3 dias você vai lá. O seu perfume está cheirando mal. Ele apodreceu também. Interessante. Faça a experiência. Né? E é algo que às vezes a gente fala, mas como pode uma mosquinha, não é, estragar uma bacia de perfume? É uma grande lição, irmãos, que as pequenas coisas causam grandes efeitos na nossa vida. Um pouco só de insensatez, mesmo que a pessoa tenha uma vida de virtude, aquele pingo de insensatez estraga o tempo de virtude, estraga a vida da pessoa. A pessoa tem uma vida inteira de honra, uma vida inteira de dignidade, aí ela tem uma pitada de insensatez, fez uma coisa que não devia, embora pequena, mas aquilo lá marcou a vida dela, aquilo estragou. É impressionante. Você educa um filho por 20 anos, e aí 5 minutos no banheiro de uma faculdade com um traficante já pode estragar a vida dele. Você educa uma moça 18 anos, e aí alguns dias de convívio com um sujeito ladino, logo pode estragar aqueles 20 anos lá. Irmãos, como a coisa pequena, mas sendo ruim, ela afeta muito, mesmo aquilo que é grande. Outro dia, o pneu do carro já vem murchando por um tempo. Toda hora eu tinha que calibrar. Eu falei, está furado em algum lugar. Levei para ver. E rodava lá na água e via. Não achava o lugar. Eu falei, não, olha aí que está furado. Não é no bico, é no pneu. Não é no aro, é o pneu. E lidando, irmãos, era um preguinho, eu não vou nem chamar de preguinho, era um araminho, fininho mesmo, né? Do tamanho de um alfinete, assim, da grossura de um alfinete, bem pequenininho, estava ali ainda, quase não se via, mas ele murchava o pneu, não é? O pneu tão grande, tão forte, tanta borracha e tudo mais, uma coisinha pequenina, tão insignificante, não é? Um cisco no olho, não é? Tão pequenininho, mas perturba tanto, não é? E nós achamos que na vida, às vezes as pequenas coisas não vão nos afetar, mas elas nos afetarão. E muitas dessas pequenas coisas destroem a nossa vida. Nós temos um exemplo, irmãos, em 2 Reis, capítulo 20, verso 19 a 20, se vocês quiserem acompanhar na leitura com a sua Bíblia, também acho que nós vamos projetar aqui, 2 Reis 20, 19 a 20, nós encontramos esse episódio de um rei que era um homem de Deus, um homem temente a Deus. Mas veja bem, é um homem que viveu no caminho de Deus. E diz assim,
Merodach Baladã, se você está procurando um nome para um filho, está aqui. Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que Ezequias estivera doente. E Ezequias se agradou dos mensageiros, e aí note aqui, e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os perfumes, os óleos finos, seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve que em sua casa e em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram de Babilônia. E perguntou ele: que viram em tua casa? E respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E Ezequias entendeu bem essa palavra. Então diz no verso 19: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Bom, só quero fazer um parênteses aqui, bem curtinho. Eu olho essa palavra de Ezequias e falo: boa é a palavra do Senhor, porque pelo menos nos meus dias eu vou ter os meus tesouros e vou ter os meus filhos comigo. Né? Aí quando eu morrer, que se ardam. O problema não é mais meu, porque eu já fui. Olha só que tolo, né? Que egoísta, que homem sem escrúpulo aqui, sem consideração. Mas fecha o parênteses aqui, vou voltar na bobagem que ele fez. Ele estava ali e ele hospedou o inimigo. Babilônia era inimigo. Aí vieram com uma palavrinha, com presentes, não é? E Deus fala: olha, em outras palavras, esses homens vieram aqui, mas eles vieram inspirar as coisas. E você, na sua atitude de vaidade, de ostentação, como quem diz: Babilônia é rica, mas eu também sou rico. Eu vou mostrar quão rico nós somos aqui também. Olha aqui todo o tesouro, olha tudo que eu tenho, olha o meu arsenal, olha tudo. Olha, está vendo como eu sou rico? Ficaram admirados, muita coisa. Voltaram e deram o relatório. Não é? Olha, é um lugar bom para nós atacarmos lá. Lá tem todas essas coisas. E Deus falou: olha, vai chegar o dia que eles vão estar melhor preparados e eles vão voltar aqui e eles vão levar toda a riqueza. Inclusive os seus filhos vão levar. Aqui nós vemos o seguinte, irmãos, que um homem que era justo, temente a Deus, teve aí um lapso de tolice, ele fez uma bobagem. E essa pequena bobagem custou para o seu povo, custou a próxima geração. Irmãos, nós podemos fazer uma pequena bobagem, uma tolice, né? Termos um pasmo de insensatez, e naquilo lá nós destruímos um casamento, nós destruímos uma vida de testemunho, nós destruímos a nossa vida, nós destruímos a reputação, nós destruímos às vezes a vida de outras pessoas. Quanto casamento foi destruído por 5 minutos de tolice? Quanto moço, quanta moça não se arrependeu por algum momento de tolice? Quanto perfume bom estragado por causa de uma tolice?
Por isso, irmãos, devemos tomar cuidado, todos nós, jovens, crianças, adolescentes, adultos, todos nós, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você pensa, cuidado com as suas fantasias, cuidado com o que você fala, cuidado com a sua conversação, cuidado com as suas amizades, cuidado, irmãos, com tudo que você faz, para que no meio daquilo que você faz, não cometa alguma tolice. Amém? Por menor que seja, uma mosca estraga o perfume. Uma mosca, tolice, na sua vida, pode estragar o seu bom perfume de Cristo. Então, notamos aqui que as pequenas coisas que não prestam podem estragar as coisas boas, as coisas que prestam. O poder das pequenas coisas que não prestam. Segundo, é o pequeno que estraga o grande, não o contrário, não é? Aqui nós vemos o texto, a influência do que não presta sobre o que presta, não é? A mosca cai no perfume, o texto não fala, e ela ficou a mosca mais perfumada de Israel, não é? Não foi isso que aconteceu. Nada é falado, não é a mosca que ficou cheirosa, é o perfume que se estragou, que apodreceu. Irmãos, essas pequenas coisas, elas podem apodrecer a nossa vida, o nosso testemunho, a próxima geração. Não é brincadeira esse ensinamento de Deus, é um fato sério que a gente deve tomar cuidado. E como a gente é influenciado pela coisa ruim. Você entra no elevador, aí tem um cara que faz academia todo dia, aquele moço bem sarado, sabe o que eu estou dizendo? Todo musculoso, todo forte, se alimenta bem pra caramba, né? Toda aquela coisa. Aí você entra no elevador, vai subir até 15º andar com ele. Quando chega no 15º andar, você chega lá, você está fortão também? Você pegou saúde? Saúde a gente não pega, né? Interessante. Mas você sobe no mesmo elevador que uma pessoa que está gripada, irmãos. Está lá espirrando, está lá daquele jeito, né? E você dentro do elevador com ela. Quando você sai de lá de cima, você já pegou o vírus. É esperar aí 48 horas e você está igual ela. Interessante como a gente pega a coisa ruim, não é verdade? Nós pegamos isso. Em Ageu tem uma ilustração muito própria disso aí, Ageu capítulo 2, versículo 11, 12, vou ler até o 13, mas vamos pensar nos dois primeiros. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Então tá, eu estou levando uma coisa consagrada a Deus. E eu toco a coisa consagrada naquilo que não é consagrado. Aquilo que não é consagrado, ficou consagrado agora porque foi tocado pelo consagrado? Não, não ficou. Então tá bom. Aí ele fala, então tá, vamos agora no ponto que eu quero chegar, Deus falando. Versículo 13. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, e ele ficará impuro? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impuro. Então agora, a coisa que era pura, ela é tocada pelo que é impuro, a coisa pura se torna impuro. Então, uma pequena coisa na nossa vida
ela faz esse grande estrago e nos deixa impuro. Estraga a nossa vida. O que não presta sempre exerce influência sobre o que presta. A Bíblia fala, as más companhias corrompem. Puxa, a pessoa está cheia de bom costume, foi instruída a vida toda, começa a andar com uma má companhia, o que acontece com a pessoa? Foi corrompida, não é? Irmãos, às vezes nós permitimos que as pequenas coisas venham nos corromper. Coisas que você vê aí no celular, nas suas buscas, nas suas pesquisas, nas suas procuras, nas suas curiosidades, no seu passatempo, na internet, coisas que você fica ouvindo, coisas que você lê até, enfim, nós permitimos que, mas isso, aí eu estou acostumado, aí isso não me afeta. É interessante, né, essa conversa. Pessoas abrigam na sua vida coisas assim irregulares, fazem concessões em certos relacionamentos, certas práticas, certa atitude, até certas coisas morais, que aquilo estraga o perfume da sua vida. Nenhum de nós é forte o suficiente, porque quando se trata disso, o pequeno, o fraco, estraga o forte. É o que a Bíblia está falando. Nós não somos fortes assim. Então, cuidado com os pensamentos, cuidado com as más companhias, cuidado com o que você vê, cuidado com as pequenas tolices, porque isso pode contaminar a sua vida. Caminhando então para a conclusão, irmãos, Deus gosta de perfume. Ele pôs perfume na natureza, Ele pediu perfume no culto, e Ele nos chama para sermos bons perfumes de Cristo. Aliás, Ele nos considera assim, mas não é porque Ele nos considera assim que nós estamos realmente vivendo a essa altura. E nós devemos nos perguntar para nós mesmos, se nós estamos vivendo esse estilo de vida. Perguntar para você mesmo, será que eu sou um bom perfume de Cristo em casa? No trabalho? Aqui no texto fala, vocês são bons perfumes de Cristo, tanto para os que são salvos, estão falando para os crentes, para a igreja, como também para os que se perdem, as pessoas lá fora, que não têm Jesus. E aí você pergunta, será mesmo que a minha vida, meu estilo de vida, aonde eu estou, aonde eu passo, eu exalo mesmo o bom perfume de Cristo? Não é? Eu me lembro de um fato triste que ocorreu, que esse homem de Deus era um pastor. A sua vida era pautada de boas virtudes, um bom homem de Deus, mas num momento de tolice, num tráfego, ele fez um gesto para uma pessoa que xingou ele. Fez um gesto. Só que uma família da igreja estava em outro carro e viu aquilo lá. Foi um momento de tolice? Foi. A vida toda, acho que ninguém nunca viu nada errado na vida dele. Mas aquele momento foi o suficiente para escandalizar aquela família. E o homem da família foi falar com o pastor, estou decepcionado com o senhor. E aí, deu lá o sermão que ele deu, e acabou, irmãos, que aquela família saiu da igreja. Né? E esse pastor, ele conta esse testemunho, falando da tolice dele, daquilo que ele fez.
Está vendo, irmãos? Uma pequena coisa atrapalha o testemunho. Aí lá no trabalho, uma pequena coisa, você vai falar de Jesus, vai atrapalhar o testemunho, porque você errou, fez uma tolice. Mas às vezes não é só no trabalho, às vezes é no seu lar, às vezes é no seu relacionamento com outro irmão ou irmã, às vezes é no seu relacionamento conjugal, às vezes é na sua família, uma tolice, uma coisa pequena, foi um momento, uma bobeira, não sei o que aconteceu comigo, onde já se viu, eu sei melhor do que isso, o que eu fui fazer, eu perdi a cabeça, eu não sei, e tal, e a carne foi fraca, falando um monte de desculpa por um momento, por uma besteira. E às vezes a pessoa permite pequenas tolices no seu particular. E ela, de certa forma, curte aquela pequena tolice, mas aquilo vai estragar a sua vida. Vai estragar o seu perfume. Quando Deus nos dá um texto desse, tão poderoso, tão forte, o texto é forte, irmãos, e fala, uma pequena mosca estragou o perfume. Irmãos no ministério, e vocês sabem disso, quanto casamento foi para o buraco, por causa de uma bobeira, de uma coisa pequena. Quanta briga, quanto choro, quantos jovens arrependidos por causa de uma tolice que cometeu. Andou direito a vida toda, mas nesse dia atendeu o convite de alguns amigos. Tá bom, vamos lá, vai, só hoje. Né? E assim foi. Portanto, irmãos, a palavra de Deus fala que nós, como os discípulos de Jesus, precisamos ter uma coisa fundamental: o aroma de Cristo. Aonde formos, as pessoas devemos exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Amém? Como está aí o seu frasco de perfume? Tá bom? É agradável? É agradável para o seu cônjuge? É agradável para os seus pais, para os seus filhos, para os seus parentes, para a sua vizinhança, no seu trabalho, no seu meio de convívio? Como está? É você que tem que pôr resposta nisso. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. E eu quero fazer um outro apelo. A Bíblia fala que aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador pessoal, ainda não foram salvos. A Bíblia fala que essa pessoa está morta em seus delitos e pecados. E nós sabemos que depois de uns dias, quem está morto não cheira bem. Não é? Então, a única forma de mudar esse estado e passarmos a ter um bom perfume é recebendo Jesus como Salvador pessoal. Onde Jesus nos perdoa dos nossos pecados, nos purifica e agora, então, Ele nos torna bons perfumes. Ele nos liberta da morte para a vida. Não temos mais cheiro de morte, temos cheiro de vida. Né? A vida que Jesus dá. E o apelo é esse: saia da morte. Deixe de ser fédido espiritualmente. Fuja da condenação eterna. Por meio de Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Receba a vida. Receba Jesus como Salvador pessoal.
Então fica esse apelo para você hoje à noite. Se você quer receber Jesus, se manifeste. Pode falar comigo, pode me procurar. Vai? Você pode vir aqui à frente nesse apelo. Você tem essa oportunidade. Talvez você tenha uma mosca na sua vida, crente em Jesus, e Deus mostrou para você, olha essa mosca aí, olha essa mosca aí. Tira ela da sua vida. Não é? E muitas vezes não é uma coisa ruim em essência, não é um pecado em essência, mas é uma coisa que você não deve cultivar. O que Deus está falando com você? Senhor Deus, abençoa essa hora, que sejamos sábios e não tolos, que o Teu Espírito Santo nos mostre as estultícias da nossa vida, nos mostre as moscas que estão querendo pousar no nosso perfume. Ajuda-nos, ó Deus, a tirá-las ou espantá-las da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.